Olá, pessoal. Tudo conteúdo muy e mucho. As palavras muy e mucho costumam causar algumas dúvidas em relação ao uso. Tanto muy quanto mucho têm o mesmo significado, que é muito. Exemplos: te quiero mucho, que quer dizer gosto muito de você. La escuela es muy lejos de aquí. A escola é muito longe daqui. Apesar de terem o mesmo significado, o uso no entanto, é diferente. Uso de muy. Muy é um advérbio de intensidade utilizado antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Exemplos: Maria está muito cansada. Maria está muito cansada. Pablo salió muy rapidamente. Pablo saiu muito rapidamente. Juan habla inglês muy bien. Juan fala inglês muito bem. Então, aí nós vimos exemplos de muy. E como foi dito antes, só vai aparecer antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Para todo o resto de exemplos, vai ser com mucho. Vamos verificar agora quando esse mucho vai ser invariável ou quando ele vai ser variável. Mucho é um adjetivo determinativo, quantificador, usado antes de substantivos e depois de verbos. Exemplos: Julio trabalha mucho. Julio trabalha mucho, perdão. Julio trabalha muito. Ayer llovió mucho. Ontem choveu muito. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. Você cresceu muito desde a última vez que te vi. Então, veja aqui advérbios em espanhol. Vamos aqui mostrar uma tira da Mafalda. Cuando sea grande, quiero tener muchos vestidos. Y yo, mucha cultura. Te llevan presa por salir a la calle sin cultura. Tienes razão. Então, Mafalda aí ficou indignada, né? Porque a pessoa é mais valorizada pelo que veste do que pela cultura que ela aprende. Então, vamos lá. Uma observação bem importante para quando vocês se depararem com exemplos de muy ou de mucho. Quando muito bem vem antes de substantivos, ele concorda em gênero e número com o substantivo que ele antecede. Então, vamos aqui aos exemplos do mucho. Há muitas praias em Brasil. Então, vocês percebem que esse muitas, ele está concordando com o substantivo praias, que quer dizer praias. Então, ele, além de concordar no gênero, que foi para o feminino, ele também concordou com o número, ele também foi para o plural. Há muitas praias no Brasil. Tenho muitos amigos. Tenho muitos amigos. Vejam mais uma vez, o mucho ele também variou no número, ele foi para o plural. Muchos, porque a palavra amigos, que é substantivo, também está no plural. Mucha gente no creía en este grupo. Muitas pessoas não acreditavam neste grupo. Muitos turistas vienen para el verano. Muitos turistas vêm para o verão. Não tenho muitas expectativas. Não tenho muitas expectativas. E agora, nós vamos ver que as exceções, apesar de a regra de uso indicar que devemos utilizar o muy antes de adjetivo e advérbios, existem exceções. Se o advérbio for antes, depois, maior, menor, mejor ou pior, devemos usar mucho. Los profesores antes que los niños. Eles chegaram muito antes das crianças. Llegamos mucho después de medianoche. La película es mucho mejor do que lo piensas. Mi hermano es mucho menor que la oferta es mucho mayor que la demanda.
Podría haber sido mucho peor. Então, aqui, diferença entre muy e mucho. Como mucho e muy possuem o mesmo significado, que é muito, né? Vocês já perceberam. A diferença entre o uso de cada um é estabelecida pela função gramatical das palavras que o cercam. Ou seja, mucho, usado antes de substantivos, depois de verbo e antes dos seguintes advérbios: antes, depois, menor, maior, melhor e pior. E o muy é usado antes de adjetivos, advérbios, locuções adverbiais. Então, vejam aí que a diferença de muy e mucho é que o muy sempre intensifica mais a palavra. Muy bonito, muy feo. Então, ele sempre intensifica, enquanto o mucho, ele já vai dar uma ideia de quê? De quantidade. Então, se vocês começarem a observar o que é que parece mais, o que é que aparece, né, antes desse que vem agregado a esse muy, a esse mucho, fica bem mais fácil. Vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Los medios de transporte. Então, nós vamos ver aqui os meios de transporte, né, esse vocabulário que também foi visto nesse bimestre. Falar em espanhol e em seguida a sua tradução para português. Beleza? Autobus, bus. Avião, avião. Avioneta, avião pequeno. Barca, barco. Barco ou buque, navio. Bicicleta ou bicicleta. Caminhão, caminhão. Coche, carro. Cohete, foguete. Cruzeiro, cruzeiro. Furgoneta, furgão. Globo, balão. Helicóptero, helicóptero. Metro, metrô. Motocicleta ou moto. Petroleiro, petroleiro. Porta-aviões, porta-aviões. Submarino, submarino. Táxi, táxi. Tranvia, tranvia. Bonde, trem, veleiro, veleiro. Iate, iate. Ok. Note a diferença entre o português e o espanhol em relação aos meios de transporte. No Brasil falamos voo de táxi. Já em espanhol falamos voy en taxi. Assim usamos a preposição de em português mais meio de transporte, enquanto usamos a preposição em espanhol mais o meio de transporte. Los medios generales de transporte. Carnet de conducir, carteira de habilitação. Las llaves, as chaves. El mapa de caminos, o mapa de estrada. Tanque de benzina, tanque de gasolina. Gasolina, gás, óleo. Nafta, benzina, gasolina. El seguro, o seguro. El sistema de navegação, GPS. Manejar, conduzir, dirigir. Então, esses termos que a gente usou aqui para transporte, vocês não vão ver na prova, né? Assim, não vai pedir para que vocês saibam sobre o que é carnet de conduzir, saibam empregar numa frase caso necessário. Vamos lá para o nosso próximo conteúdo. E agora nós veremos os falsos cognatos como falsos amigos ou palavras heterossemânticas. Os falsos cognatos, também chamados de falsos amigos, em espanhol, são palavras cuja grafia ou pronúncia é semelhante entre idiomas, porém possuem universos semânticos distintos, ou seja, têm significados diferentes.
No caso da língua espanhola e a da língua portuguesa, ainda que elas sejam próximas e possuam a mesma origem latina, há palavras que, por serem muito parecidas, seja na aparência ou na sonoridade, muitas vezes possuem significados bem diferentes. Sim, conhecer esses termos ou falar. Vamos lá então? Então vamos ver aqui uma lista de falsos amigos, né, os falsos cognatos, para poder a gente entender melhor sobre essas palavras. Segue abaixo uma lista de palavras onde estão relacionados alguns exemplos de falsos cognatos na língua espanhola em relação à língua portuguesa. Esses exemplos aqui não quer dizer que são todos os falsos cognatos que estão nessa lista, mas são os principais, né? Os que são mais utilizados na língua espanhola. Então, vocês veem duas colunas, né? Do lado esquerdo, vocês verem a palavra em espanhol e em português na coluna direita, onde você vê essa tradução. Então, eu vou falar como é que pronuncia do lado em espanhol e ao lado vocês vão olhando para ver qual é a sua tradução, beleza? Abonar, abono, abrigado, aceitar, aceite, acordar-se, adereço, alejado, almohada, agasalhar, amador, apelido, aposento, assinatura, assistir, atestar, aula, bala, balcão, berro, bilhão, bregar, botequim, brinco, cachorros, cachear, cadeira, calar, cena, cola, chico, chocho, chulo, cinta, criança, cubierto, coelho, embrolho, enojar, escoba, estofado, esquisito, experto, extrañar, faro, fecha, flaco, frente, funda, goma, gracioso, graça, grasa, também pode ser dito, guitarra, jubilado, jugar, largo, latir, leyendas, luego, mostrador, oficina, olha, osso, padre, paladar, palco, pasta, pastel, pegamento, pegar, pelado, pelo, pipa, polvo, pronto, quitar, rato, ratón, rojos, rubio, saco, salada, sino, sitio,
talón, taller, tapa, tapas, taça, taza, todavía, vaso, velho, vereda, sapatilhas, zorro e surdo. Vocês observaram aí o quanto essas palavras são, às vezes até a gente vê que é um pouco invertido mesmo. E poder se familiarizar melhor com essa classe de palavras. Vamos aqui. Ok. Queremos um vaso com água. Fabiano corrió su saco antes de salir. Também tem a tradução embaixo. Compró las zapatillas el viernes. La ensalada está salada. Adele es muy graciosa. Mi guitarra es mi mayor regalo. El padre de Antonio estaba cansado. Nosotros estábamos contentos en la cena de sábado. Tengo muchos dolores en el cuello. Te extraño muito. Bom, pessoal, nós vimos aí nosso conteúdo que vai cair para a prova e também teremos as interpretações textuais. Então, eu espero que vocês estudem esse conteúdo. Essa videoaula, ela tem realmente os conteúdos que vocês precisam saber para a prova. E tenho certeza que na interpretação textual também vocês vão conseguir interpretar direitinho, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.